Fala pessoal, meu nome é Felipe Rodrigues, hoje a gente vai falar do coronavírus, o impacto que isso está acontecendo na Bolsa de Valores. Então, primeira coisa a gente tem que responder é o que é esse coronavírus, né? Ele é um grupo de vírus de genoma de RNA simples no sentido positivo e serve diretamente para a síntese proteica. Mas esse canal aqui é um canal de investimento, então a gente não quer saber o que o vírus está fazendo, de onde que ele vem, a gente quer saber qual que é o impacto dele nos seus investimentos e por que a Bolsa chegou a cair mais de 3% aqui no Brasil. Então roda a vinheta! Bom pessoal, eu sou o Felipe Rodrigues aqui da Hunter Investimentos e a gente vai falar hoje sobre esse coronavírus, né? O que é o impacto disso, por que a Bolsa está caindo, a gente tem que entender um pouquinho aí de onde que ele surgiu, qual que é o impacto, por que seus investimentos caíram aí nesse último intervalo e o que vai acontecer daqui para frente, né? Quais riscos vocês têm embutido, qual que é o medo que você tem que ter e qual o momento que você tem que de fato fazer alguma coisa, beleza? Então a gente vai seguir a nossa pauta aqui, beleza? Vamos lá pessoal, de onde surgiu esse coronavírus e por que ele tem esse nome? Primeiro, coronavírus, só para a gente pegar um pouquinho de história aí, ele foi descoberto lá em 1960, tá? É uma classe de tipos de vírus aí que são vírus que transmitem aí igual o vírus de gripe, beleza? E por que ele tem esse nome? Porque lá em 2009, em 2012, a gente teve outros nomes para ele, dessas pandemias que tiveram aí, né? Atrelado, por exemplo, a gripe suína, a gripe da China, a gripe do frango, enfim. Isso prejudicou muito porque comercialmente as pessoas tinham medo, às vezes, de comprar porco ou frango, porque vinha a origem ali do animal. Então, para não ter mais confusão, para não ter mais problema aí de marketing, aí colocou o nome dele de coronavírus, que aí se resolve, fica tudo mais simples aí, mais fácil de entender, beleza? Pessoal, vamos lá. Quem descobriu esse vírus e onde ele surgiu? Primeiro ele surgiu dia 8 de dezembro, foi a primeira expectativa que ele aconteceu na província de Wuhan, na China. Tá? Não se sabe ao certo se ele surgiu lá, se ele começou lá ou se ele simplesmente foi descoberto lá porque já tinha uma certa infraestrutura. Primeiro relato aí das pessoas que tiveram problema com crise respiratória e evoluiu para pneumonia até morte, foram pessoas que trabalhavam no mercado de rua com animais vivos. Então, a gente atrela muito aí ao risco desse coronavírus ter vindo aí principalmente de algum animal, né? Uma mutação aí que veio de algum animal acabou afetando a gente aí, acabou afetando o ser humano. E hoje já se sabe que ele é transmitido através do ser humano. Então, quer dizer, uma pessoa aí pode facilmente transmitir para outra. E qual que é o risco disso? Porque ele é transmitido como uma gripe. Então você espirrou, pegou na mão, apertou na mão de alguém, colocou a mão na mesa que estava suja, com o coronavírus lá, colocou no nariz, na boca, no olho, enfim, você pode sim contaminar, né? Então ela evolui rapidamente para uma crise de pneumonia grave, severa e leva a óbito em alguns casos, tá? Então é isso aí que a gente está falando do que está acontecendo aqui. Bom, beleza, outra coisa que a gente tem que falar é por que isso então está afetando, por que esse vírus, essa gripe está afetando o mundo todo, né? Primeiro a gente tem que entender o seguinte, o que aconteceu lá em Wuhan? Para que não acontecesse como aconteceu no passado, dela virar uma epidemia mundial, né? E se agravar, o governo chinês, o que ele fez então? Cercou a província de Wuhan, botou um cerco, ninguém entra, ninguém sai daqui, vamos cortar todo o transporte de ônibus, de trem e de avião, ou seja, ninguém entra e sai dessa província para tentar as coisas ficarem ali conglomeradas. É mais ou menos aqueles filmes lá de Resident Evil que você deve ter assistido lá no passado, é mais ou menos aquilo ali no início daquela epidemia, então a ficção aí se tornando realidade, né? Fez esse cerco, essa proteção para tentar controlar aquela região para a coisa não escalar aí pro mundo todo, mas mesmo assim não adianta, já tem casos nos Estados Unidos, no Japão, na Coreia do Sul, em Taiwan, entre outros países ali, a coisa está se evoluindo de forma ainda um pouco controlada, mas está evoluindo, tá? Bom, então isso aí, primeira coisa que eu tenho que falar, já está afetando a economia, uma vez que aquela província fica bloqueada, não tem comércio entre elas, e você diminui os transportes, você já tem aí um primeiro impacto econômico. O segundo impacto econômico é, por exemplo, que isso aconteceu no período de férias e ano novo chinês, né, que está acontecendo aí mais ou menos no dia 27, 25 aí de janeiro, né, ou seja, um ano novo lá um pouquinho atrasado, diferente do nosso aqui. Então tem uma movimentação muito grande de pessoas, estimula o comércio, estimula o turismo, estimula a rede hoteleira, porque é uma coisa tradicional, fazer essa movimentação aí de pessoas. E isso não vai acontecer esse ano, então prejudica sim aí a economia local, o transporte,
e o turismo, né, o comércio. E aí não para só por aí, porque só isso aí não faria a nossa bolsa cair aqui do outro lado do mundo, né? Mas a gente tem que entender agora que o setor de aviação ele também é prejudicado. E ele é prejudicado e ele responde aí por 20% do consumo de petróleo mundial, pelo menos que movimenta o petróleo no mundo. Aí, o setor de aviação consome muito combustível, não tem aí, por exemplo, etanol, né? Para o setor de aviação vem tudo derivado mesmo do petróleo, não tem avião elétrico aí circulando, levando grandes pessoas daqui para lá, não tem também uma visão de que isso acontecer num curto espaço de tempo. Então hoje o setor petroquímico, né, ele é muito importante, ele tem uma relevância muito grande aí, o peso do processo da aviação. E isso fez o petróleo cair mais de 3% quando surgiu toda essa questão e ainda vem caindo, né? Vem diminuindo o consumo. E não só no setor da aviação, mas esse também setor de energia, as empresas, né? E aí é o segundo ponto que eu quero dizer, porque agora com essa evolução, e aí o que o governo chinês fez? Estendeu o feriado, ou seja, menos gente trabalhando, a indústria evoluindo de forma mais lenta, porque o pessoal está de férias, e aí você tem outra questão, né? Que aí a Samsung, a Foxconn, que também faz aí a questão do iPhone, e outras empresas, um parque industrial gigantesco, prolongou as férias da moçada, as férias coletivas aí até dia 10 de fevereiro. Então começa aí o epicentro da crise aí no dia 24, 25, você tem um prolongamento aí de muito tempo. Isso prejudica diretamente a economia chinesa, ou seja, você vê as pessoas trabalhando menos, gerando menos renda, gerando menos produto, começa a faltar produto no mundo, as pessoas não compram. E outra coisa, se o chinês também deixa de comprar produtos, aí onde é que a gente vai chegar, porque também não está produzindo, deixa de comprar insumo, aí começa a prejudicar a nossa economia aqui também, beleza? Então esse é um dos pontos aí que a gente vai abordar. Bom, com esse entendimento e resuminho rápido aí, você já começou a entender alguns problemas. A gente tem um problema no transporte, a gente tem problema nas férias, comemorações que foram prolongadas, isso faz o PIB chinês cair, então isso é um impacto sim relevante, tem queda no preço do petróleo no mundo todo, menos produtividade na China, compra menos de outros países, e isso nós estamos falando de não é qualquer país não, cara, é a segunda maior potência do mundo. Então pensa só, o Brasil que exporta minério, que exporta produtos agrícolas, carne, soja, e vende uma série de outros produtos para a China, a gente deixa de vender. Por que deixa de vender? Primeiro, não tem ninguém lá trabalhando para fazer a compra. Já começa por aí. Segundo, o pessoal está todo mundo de férias. Se o produto chegar lá também, quem vai ficar transportando isso? Terceira questão, o pessoal também está consumindo menos. Ou seja, a economia está ficando um pouco mais fraca, um pouco mais lenta. Alguns economistas aí já afirmam, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, que o PIB chinês deve cair 0,3%. Então, você já pensa aí, o vírus aí, né? Então não é só aí as pessoas estão ficando gripadas, a economia também está pegando aí um resfriado e daqueles fortes, né? Então a gente tem essa questão, tá? A China é o principal parceiro comercial do Brasil, o que agrava ainda mais essa relevância para a gente entender, tá bom? Então, pessoal, a gente está vendo aí várias empresas brasileiras, e principalmente os investimentos, né, em bolsa, agora a moçada está vindo toda para a bolsa de valores, está largando um pouquinho a renda fixa, a gente vê vários setores hoje da nossa bolsa, da nossa indústria, e principalmente setores aí exportadores, passando por uma dificuldade e diminuindo o seu valor de receita, né, seu valor de mercado dentro da bolsa. Então, o que eu quero dizer com isso aí? Você que está preocupado aí com seus investimentos em bolsa de valores, as coisas estão caindo, está subindo, o que você deve fazer? Se deve comprar ou se deve vender alguma ação? Se tem que bater o desespero agora, vende tudo? Bom, pessoal, a primeira coisa que você tem que entender é que assim, você precisa estudar um pouquinho sobre bolsa de valores e entender que ela é volátil, né? Então, existe uma certa movimentação, uma volatilidade, você tem que ter uma perspectiva, você quer fazer um dinheiro no curto prazo, no longo prazo, qual que é o perfil da sua empresa que você comprou. Se você não entende sobre isso, ou não tem um conhecimento muito aprofundado, às vezes nem tem tempo também para poder ficar fazendo esse tipo de questão, aí você pode contar com uma ajuda especializada, né? Aqui na Hunter a gente tem, por exemplo, a equipe de assessoria, que é um assessor vai poder te ajudar, te explicar, vai poder explicar o que os analistas estão falando, qual que é a perspectiva aí para o futuro, principalmente para os seus papéis, então você tem um apoio especializado aí. Se você mandar uma mensagem para a gente aqui, ou então entra no nosso site, vou deixar o link aqui, para você poder, enfim, conversar com eles, ou vou tentar colocar em algum pontinho aqui, beleza? Que isso aí vai te deixar um pouco mais confortável. O que eu quero te deixar um pouco mais tranquilo, pelo menos em linhas gerais, é que se essa crise não tomar grandes proporções mundiais, se alastrar e a gente tiver isso um prolongamento de meses,
isso tudo vai passar. A economia chinesa volta, ela toma uma prejudicada agora, né? O PIB cai um pouquinho, mas depois ela recupera, ela tem um processo de crescimento e expansão, ela tem uma solidez para isso, as pessoas voltam a trabalhar. Enfim, a gente tem todo um processo aí positivo para que as coisas aconteçam e de forma gradualmente positiva, né? Então, é só uma turbulência sazonal. É claro que, por exemplo, uma Petrobras, uma Vale, uma Usiminas, uma Gerdau, uma Friboi, uma JBS tem um impacto nesse curto espaço de tempo, isso reflete no preço das ações no curto espaço de tempo, mas daqui a pouco tudo volta ao normal. Então não é o momento também de ficar em desespero, em euforia, em querer vender tudo, porque bolsa é assim, né? A gente está vivendo um mundo globalizado, qualquer coisa que acontece lá fora repercute, né, no mundo todo. O setor de aviação deixa de faturar um pouquinho justamente por cancelamento de voos, mas daqui a pouco volta tudo normal. Então você tem que escolher empresas bem fundamentadas que vão sobreviver, que vão se equilibrar, né, sobre esse momento aí de turbulência. E claro, o investidor profissional ou mais bem informado, ele enxerga nesses momentos oportunidades de comprar empresas mais baratas, beleza? Pessoal, e esse é o nosso resumão aí do coronavírus. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o joinha, dar o like, compartilha, se inscreve aqui no nosso canal, para você ficar bem informado, bem antenado. A gente sempre aqui tentando gerar o conteúdo de qualidade para você, tá bom? Isso aí, pessoal. Valeu, um abraço, se liga aqui nas nossas próximas dicas de vídeo que a gente vai colocar aqui para você. Então, assiste lá, acompanha, tem mais conteúdo aí, beleza?